Você aí, engenheiro, arquiteto, tecnólogo ou técnico de edificações que atua, com trabalhos dentro da engenharia diagnóstica, já ficou com aquela típica pergunta: como devo chamar esse meu trabalho? É um parecer? É uma vistoria? É um relatório? Como é que eu devo chamar isso? Eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias, tanto lá no Instagram como aqui, nos comentários do canal do YouTube. Até inclusive no final desse vídeo eu vou trazer algumas dessas perguntas pra gente aí elaborar juntos um nome para esse trabalho, para esse parecer, para esse relatório, para esse laudo. Então eu vou falar um pouquinho aqui hoje de como que você pode elaborar esse nome e também tirar um pouquinho desse peso, Porque tem muitas pessoas que acabam prestando muita atenção nisso, acabam travando já logo no começo do trabalho, porque não sabem como chamar e acabam travando ali, perdendo um tempo desnecessário. Então, assim, eu vou explicar para você nesse vídeo hoje como é que eu nomeio os meus trabalhos e como é que eu faço para atuar da maneira mais assertiva possível. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para te trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os 8 principais tipos de serviços dentro da engenharia diagnóstica. Mas eu quero dizer para você, deixar claro que não são os únicos tipos de trabalho. Existem vários tipos de trabalho, Realmente, os nossos clientes, assim, eles têm uma criatividade enorme. Então, cada vez eles aparecem com um problema diferente, com uma situação, um objetivo de estudo diferente. Então, a gente não pode se colocar dentro de uma caixa, colocar os trabalhos dentro de uma caixa, vamos ter que chamá-los desta forma. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado e também se libertar um pouco dessas amarras aí de que eu preciso chamar de relatório cautelar de vizinhança. Não tem nada a ver com isso, sabe? Então, analisa ali o objetivo do teu trabalho para então nomeá-lo da maneira que ficar melhor. Então, até eu sempre falo para os meus alunos, lá do Fórmula Laudos Técnicos, que assim, não se apegue tanto ao título. O mais importante é que no objetivo do teu trabalho esteja escrito ali, explicando da maneira mais objetiva possível qual que é a análise aí do teu estudo, o que você vai entregar na análise final. Então, estando ali bem escrito, tá tudo certo, tá tudo bem. E também, claro, fazendo ali um trabalho, um desenvolvimento dentro dos parâmetros, está tudo certo, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, geralmente, 3 títulos principais que a gente usa nesses nossos trabalhos, tá? Então, o primeiro deles seria o relatório. Então, relatório controle de vizinhança, relatório de constatação de muro, relatório... Então, assim, essa primeira palavrinha relatório, ela é muito utilizada para quando são trabalhos onde a gente vai constatar um fato, a gente vai registrar um fato, Então, o teu cliente, ele te chamou ali para registrar um colapso de um muro. Ele só quer que fique registrado o que aconteceu, qual foi o dia. Ele não quer que você, enfim, dê uma solução, Ele não quer que você lhe diga como vai ser corrigido, ele só quer que você constate. Então, esse trabalho você pode chamar de relatório de constatação ou relatório de queda de muro, que é um trabalho mais simples. O segundo título que a gente usa muito é parecer. Parecer técnico, então a gente utiliza bastante, Parecer técnico de queda de muro, parecer técnico de manifestações patológicas. Então, quando a gente fala parecer, quando no trabalho, nesse estudo que a gente está realizando, a gente coloca o nosso parecer como profissional, como a carga de conhecimento que a gente foi lá, por exemplo, voltando ao exemplo do muro. Fui lá, vi que o muro caiu e eu dou o meu parecer com base no meu conhecimento técnico, então eu não fundamentei em nenhum livro, eu não fundamentei em nenhuma norma, eu fui lá com base no meu conhecimento técnico e dei um parecer das possíveis causas, do porquê que aquele muro veio a colapso. Então eu chamo de parecer técnico de colapso de muro. Tá? Então, é quando a gente realiza realmente um parecer de algum problema, de alguma manifestação, com base no conhecimento técnico do profissional. Ele não exigiu ali que você fundamentasse de alguma forma. O que é diferente do terceiro título, que é quando a gente usa a palavra laudo, laudo técnico, laudo pericial. Quando a gente utiliza essa palavrinha laudo, significa que a gente fez ali um trabalho completamente fundamentado em norma, em projeto, em lei. Então, a gente não somente deu o nosso parecer com base no nosso conhecimento técnico. A gente buscou ali, a gente realmente fez ali toda uma base de fundamentação e trouxe para esse laudo. Então, essas 3 palavrinhas que a gente principalmente usa dentro da engenharia diagnóstica, então seria relatório, quando a gente só vai ali registrar um fato, parecer, quando a gente faz uma análise com base no nosso conhecimento técnico e a gente dá um parecer nosso,
E o terceiro seria laudo técnico, quando, além do nosso conhecimento, a gente fundamenta tudo com base em projeto, norma, lei. Mas se você quer saber ainda mais como nomear esse teu trabalho, aí a gente tem que entrar lá nos nossos 5 degraus dentro da engenharia diagnóstica, que eu já expliquei aqui também em outros vídeos, mas basicamente a gente tem a vistoria. A vistoria é o primeiro degrau dentro da engenharia diagnóstica e é quando a gente realmente vai constatar um fato. Então, geralmente, quando se trata de somente vistoria, a gente chama de relatório esse trabalho. Então, o exemplo maior dentro de vistoria, que eu sempre trago nos meus vídeos, é a vistoria cautelar de vizinhança. Então, esse trabalho que veio a partir da vistoria cautelar, eu chamo de relatório de vistoria cautelar de vizinhança, ou relatório cautelar de vizinhança. Eu chamo dessa forma, né? É um relatório onde eu registrei o que eu vistoriei, ok? Mas nada impede também que você tenha outros trabalhos de constatação. Até uma pergunta que eu vou trazer aí no final, teve uma pessoa que falou assim, eu preciso registrar os danos que tem num imóvel. Eu chamaria de vistoria cautelar de vizinhança? E a resposta é não, porque quando a gente fala cautelar, é algo que antecede, a gente está registrando determinado item, determinada edificação, com receio de que ocorra alguma alteração. Então, eu estou atuando de maneira cautelar, eu estou fazendo esse relatório de maneira cautelar. É diferente de, por exemplo, já ocorreu alguma coisa e a pessoa ali, o cliente, te chamou para você apenas registrar o que ocorreu. Então, voltando ao exemplo do muro, o muro colapsou, e o teu cliente chamou para você registrar o fato, para enfim, né, se futuramente ter que discutir alguma coisa com condôminos e tudo mais, ele quis que houvesse um registro técnico, então ele te chamou e você vai fazer um relatório de constatação ou relatório técnico queda de muro. Então não fiquem presos à questão da vistoria cautelar de vizinhança. Dentro desse degrau vistoria, existem vários tipos de trabalho. O segundo degrau dentro da engenharia diagnóstica é a inspeção. O maior exemplo que a gente tem é inspeção predial. A inspeção, quando a gente vai fazer uma inspeção, a gente aprofunda um pouquinho mais dentro desse objetivo, né? Dentro desse objeto de estudo. Nesse tipo de serviço, a gente vai dar um parecer nosso. Então, fui lá, fiz a vistoria e dei um parecer com base no meu conhecimento técnico. Então, geralmente, esse tipo de trabalho a gente chama de parecer técnico, parecer de inspeção predial, parecer de inspeção de muro, né? Voltando ao exemplo do muro. Então, a gente utiliza esse título, né? Parecer técnico, quando a gente dá um nosso parecer. O terceiro degrau dentro da engenharia diagnóstica é a auditoria. Na auditoria, a gente vai precisar comparar ali projetos, comparar a norma, então já é mais profundo. A gente pode chamar de parecer técnico, mas também podemos chamar de laudo técnico, tá? Porque eu vou fundamentar esse meu trabalho. Por que determinado item não está correto? Ou por que determinado problema surgiu? Porque não foi atendido o elemento tal do projeto, porque não foi atendido o elemento X da norma técnica, porque não foi atendido o que manda a lei. Então, eu já tive que embasar esse meu trabalho em mais coisas. Então, ou você pode chamar esse teu trabalho de auditoria técnica ou de laudo técnico, ok? O quarto degrau que a gente tem dentro da engenharia diagnóstica é o laudo, propriamente laudo. E aí, o maior exemplo que eu trago para vocês, sempre nos meus vídeos, é a questão do laudo pericial, que é dentro ali de um processo judicial. Existem duas partes, né? Uma de cada lado, cada uma tá dando ali o lado dela da história e precisa ter uma pessoa para fazer um laudo pericial e dizer exatamente as causas e as responsabilidades de cada lado. Então, quando a gente fala em laudo, geralmente se trata desse tipo de serviço, onde a gente precisa dizer, aí a gente se aprofunda muito, né? Aí a gente tem que estudar muito, embasar muito, fundamentar muito, porque esse nosso trabalho ele vai dizer exatamente qual que é a causa e quem que é o responsável desse problema. Então, chamamos de laudo técnico de queda de muro, laudo pericial, enfim, né? Daí vem aí, você coloca ali um nomezinho para identificar melhor sobre o que se trata esse trabalho. Eu sempre gosto de colocar um complemento, então, laudo técnico residencial XXX, laudo técnico queda de muro residencial. Então, eu gosto de colocar assim, complementar esse nome, às vezes fica um nome meio extenso,
Mas eu prefiro porque assim eu acredito que tanto para mim eu identifico melhor só de olhar o título do trabalho. Eu já sei de que imóvel eu tô falando, de qual que é o problema, e também o meu cliente ele já logo entende que aquele laudo ali é dele e que se trata ali do problema dele. Então eu gosto de complementar, eu não utilizo só relatório técnico, só parecer técnico, só laudo técnico. Eu complemento ali com alguma observação, com algum nomezinho ali do condomínio, do cliente, da construtora, eu gosto de complementar. Mas vai de profissional para profissional. Novamente, né? Não se prenda muito a isso. Ah, se eu não chamar como a Karine tá chamando, o meu laudo tá errado, o meu parecer tá errado. E isso é o de menos dentro do teu trabalho, tá, gente? O que importa é o que tá dentro do teu trabalho e se vai estar atendendo o que o teu cliente precisa. Lembro você que eu posto vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não está recebendo os conteúdos, não está recebendo notificação, é porque você ainda não é inscrito neste canal. Então clica aqui ó, no botão que está logo abaixo desse vídeo, é bem rápido, basta clicar no botão inscrever-se que você vai ficar por dentro de todos os assuntos. E por fim, o último degrau dentro da engenharia diagnóstica é a consultoria, onde você vai ser chamado para dar uma solução. Então você vai dizer exatamente como que a pessoa vai solucionar aquele problema, com etapas, com passo a passo, com memorial, com projeto, enfim, não sei como que você vai prestar essa consultoria, mas geralmente na consultoria é isso, é você dar a solução para o problema, e daí você pode chamar de consultoria ou de parecer técnico, fica a seu critério. Estudo para a solução de problema X. Então fica a seu critério como que você vai fazer essa nomeação desse trabalho. Agora eu vou trazer algumas das perguntas que me fizeram, tanto lá no Instagram como aqui no canal do YouTube, sobre como nomear determinados trabalhos, tá? Então o primeiro é o Fernando Rangel e ele pergunta o seguinte: devido ao vazamento de uma caixa de água e de um edifício, a moradora do último andar sofreu consequências de alagamento em seu apartamento, causando danos materiais tais como umidade nas paredes, portas danificadas, manchas na pintura, entre outros. Além disso, danos morais, uma vez que o condomínio não tratou nem resolveu a situação com o devido respeito. Dessa forma, e tratando dos danos materiais, juntamente com as partes competentes, qual seria o laudo mais apropriado para anexar à ação? Então, dentro de processo judicial, gente, tem um elemento que a gente chama de prova antecipada, ou levantamento de provas, que poderia se encaixar nisso que ele está solicitando aqui, nessa dúvida do Fernando. Então, quando a pessoa ela quer entrar com uma ação e ela, enfim, né, quer ali já trazer os elementos que ela quer dizer nessa ação, ela contrata um engenheiro, um arquiteto, enfim, alguém ali da competência do objetivo dela, para dizer, né, para levantar ali as provas de por que ela está entrando com essa ação. Então, poderia ser o nome do trabalho dele, levantamento de prova antecipada ou parecer técnico, tá? Laudo, quando a gente vai mexer com um processo judicial, a gente evita utilizar a palavra laudo técnico ou laudo pericial, porque pode confundir com o laudo do perito futuramente. Então, a gente evita usar esse nome, tá? Mas aqui, no caso do Fernando, pelo que eu entendi, é para entrar com uma ação judicial, ou pelo menos extrajudicial, então a gente utilizaria ali levantamento de prova, levantamento antecipado de prova ou parecer técnico mesmo, tá bom? Outra dúvida. Olá, Karine. Um cliente amigo é resguardado Caixa Seguros e teve sua propriedade danificada pelas chuvas, porém eles enviaram um perito e negaram custear os danos. O mesmo entrou com um recurso com advogado e precisam de um laudo técnico. Qual seria o adequado? Ele está perguntando lá dentro daqueles 8 laudos que eu coloquei até o link aqui na descrição para você verificar depois. Novamente, gente, não se prendam aos nomes daqueles laudos. Verifica qual que é o objetivo do teu cliente e nomeia com base nisso. Então, poderíamos chamar aqui de levantamento de manifestações patológicas ou parecer técnico quanto manifestações patológicas no imóvel X. Fica ao critério do engenheiro. Outra pergunta. Contratei um empreiteiro para reformar a minha casa e estou identificando algumas falhas de execução. O mesmo não quer mais dar assistência. Qual o laudo que devo solicitar para ingressar com uma ação judicial? Geralmente, quando a gente vai ingressar com uma ação judicial, novamente, né, eu evito usar tanto o nome laudo para não dar confusão. Então, eu utilizo mais parecer técnico. Utilizo parecer técnico quanto falhas de execução na obra X. Ou também podemos utilizar como levantamento de provas, levantamento antecipado de provas quanto falhas executivas. Ou também uma auditoria, porque você vai fazer ali uma auditoria, vai comparar
projeto, vai comparar o que foi vendido, então poderia ser chamado também auditoria quanto falhas executivas, tá? E para finalizar, uma última pergunta aqui, né? Tivemos várias perguntas, mas uma última pergunta aqui para esclarecer um outro assunto. Houve uma chuva e a água entrou na casa pelo telhado e trouxe prejuízo. Nesse caso, o laudo seria laudo de inspeção predial ou laudo para levantamento de manifestações patológicas. Quando a gente fala de inspeção predial, lembrando lá que a gente geralmente usa o nome parecer, mas falando de inspeção predial, a gente faz um check-up geral em toda a edificação. A gente não olha só, geralmente, um ponto isolado. Ou até a norma de inspeção predial fala sobre isso, sobre check-up geral da edificação. Então, como aqui ele só quer ali ver a questão da água que entrou pelo telhado, a decorrência da chuva, a gente vai fazer mais um parecer técnico para levantamento de manifestações patológicas. Ou, se você ali conseguir comparar e embasar ali com algum erro que está acontecendo nesse telhado, você quer ingressar ali futuramente com alguma ação extrajudicial, você pode chamar também de laudo. Mas lembrando, laudo é quando a gente fundamenta bem esse trabalho, utilizando ali normas, utilizando ali projetos, o que eu acredito que não seja o caso aqui do engenheiro Diego. Ele quer realmente só dar um parecer técnico com base do que aconteceu ali no local. Então, ele vai fazer ali um estudo de levantamento de manifestações patológicas, a gente pode chamar isso de parecer técnico. Bom, eu sei que é um assunto confuso, mas novamente, eu venho aqui tranquilizar vocês que vocês não precisam ficar super preocupados e presos a essa questão do nome. Vocês podem colocar um nome desde que dentro do trabalho de vocês ali, desde o objetivo, esteja muito claro qual que vai ser o teu trabalho, qual que vai ser o teu estudo, o que você promete entregar. Então, tendo ali um objetivo bem escrito e uma metodologia bem escrita, seu trabalho vai dar certo, né? Então, não foque tanto na questão do nome, do título. Se o meu título estiver errado, todo o meu trabalho está errado, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, ok? Estude e realize o trabalho com base no objetivo do teu cliente, entregando aí algo que ele possa utilizar futuramente, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para você. É um assunto confuso, então se tranquilize a respeito disso, ok? Utilizando aí, ficando dentro mais ou menos disso que eu passei para vocês, tá tudo certo. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima.